Fiz o Mestres do Enem e passei no curso de Licenciatura em Química na UFRPE. Fala galera, beleza? Professor Fredão aqui. Sou o professor que vai dar a 10ª aula do curso Mestres do Enem, junto com o Humberto. E, bom, qual que é o objetivo dessa nossa aula, né? É poder compartilhar um pouco com vocês a minha experiência fazendo a prova do Enem. Afinal de contas, já foram 6 anos como candidato mesmo na prova do Enem. Por 2 vezes eu obtive a nota máxima, em 2014 e em 2019. Em 2014 eu não gabaritei, mas obtive a nota máxima. A gente falou um pouco disso, eu e o Humberto, num dos vídeos que a gente postou no YouTube. Inclusive, se você não acompanhou os vídeos, né, a entrevista que a gente fez, algumas dicas de como tirar mais de 900 no Enem, enfim, dê uma olhada aqui, tá, que a gente vai colocar para vocês o link dessa série de vídeos. E o objetivo desse curso é justamente compartilhar com vocês algumas dessas resoluções diferentes, né, das questões da matemática do Enem e, de certa forma, complementar as 9 aulas que o Humberto já deu para vocês, né, de teoria, de resolução da prova de 2019, com alguns métodos que eu costumo trabalhar tanto no meio de matemática quanto em sala de aula com os meus alunos também. Bom, galera, então vamos lá. Primeiro, vamos começar com algumas dicas meio gerais, né, a respeito da prova do Enem. Primeiro, é fundamental vocês conhecerem a prova, né? Então, fazerem provas antigas vai permitir com que vocês tenham algumas análises que facilitem a vida de vocês na hora da prova. Vou citar 2 exemplos, tá? Que foram bem claros eu fazendo a prova. O primeiro aconteceu, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, uma questão de geometria espacial, que falava de taças que tinham que ficar encostadas umas nas outras e tinha uma bandeja que tinha que caber as bases dessas taças. E essa questão já tinha caído em 2013, de uma maneira muito parecida, e por já ter feito em 2013, foi relativamente tranquilo de fazer naquele ano em que eu estava de fato fazendo a prova. Talvez se eu não tivesse visto essa questão em 2013, eu teria uma certa dificuldade de ter essa visualização espacial, mas já tendo visto ela antes, foi super tranquilo. E um outro exemplo que foi uma questão bem discutida no ano passado, foi aquela questão do entre, que era considerado um intervalo aberto. E eu na hora da prova eu fiquei, né, ali um pouco em dúvida, né, com relação ao qual seria o gabarito que o INEP ia divulgar nessa questão. Só que durante a prova eu me lembrei também de uma questão de 2018, que era uma questão de escala, que também usava o mesmo termo do entre, e nas alternativas você só tinha maior e menor, você não tinha a igualdade. Então eu resolvi seguir por esse mesmo caminho. Então, conhecer a prova, conhecer alguns modelos de item, por exemplo, a gente vai trabalhar aqui hoje itens que você resolve por aproximação, você não precisa necessariamente fazer as contas até o final, tá? Itens que você resolve também por comparação entre as alternativas. Tem itens que você tem 5 alternativas, você tem que escolher entre uma delas que satisfaça uma determinada condição, e por vezes vocês vão encontrar soluções na internet que todas as contas estão feitas lá até o final. E se você tinha uma abordagem um pouco diferente da questão, fazendo comparações entre 2 alternativas ou até 3 às vezes, você consegue eliminar algumas contas que seriam desnecessárias, de certa forma, de você resolver na hora da prova. Outra coisa importante é você saber começar a leitura do item sempre pelo comando, tá? É algo que durante a aula eu vou fazer bastante. Eu vou sempre começar a leitura do item pelo comando para que você entenda o que o item vai cobrar e só daí a gente vai voltar no texto base, porque a não ser que você tenha uma super memória, quando você faz essa primeira leitura da questão e depois vai para o comando, você só vai saber o que a questão de fato está querendo quando você lê o comando e você vai ter que voltar novamente no texto base para poder resolver. Já começando pelo comando, é uma leitura que você já poupa de certa forma. Então esse é um outro aspecto importante, tá? De você saber como ler as questões do Enem para poder poupar tempo, uma vez que o tempo é um fator crucial lá na hora da prova. E um outro detalhe importante é você saber e, de certa forma, ter uma humildade de pular itens que você considere que sejam difíceis ou até mesmo alguns itens intermediários numa primeira leitura da prova. Tá? Humberto falou bastante disso nas aulas, da separação das questões em fáceis, intermediárias e difíceis, e é fundamental que vocês saibam fazer isso. Tá? Tem casos, por exemplo, que aconteceram no Enem, vou citar 2 casos, um do Enem 2017 e um do Enem 2018. No 2018, teve candidato com 15 acertos que ficou com nota 700 e alguma coisa, 708, algo por aí. E candidato com 30 acertos que ficou com 740, mais ou menos. E se você analisar o padrão de resposta desse candidato que ficou com 740 e 30 acertos, dos 30 primeiros itens da prova dele, ele acertou, se eu não me engano, 27, e dos 15 últimos, ele só acertou 3.
E nesses 15 últimos tinham algumas questões que eram bem fáceis. Então, aparentemente, o que aconteceu com esse candidato? Ele é um candidato que tem uma alta proficiência, uma alta habilidade em matemática, porque senão ele não teria como acertar das 30 primeiras às 27 no chute. Então, o que aconteceu provavelmente é que faltou tempo, ele não soube administrar muito bem esse tempo dele, talvez ficou muito tempo preso nas questões difíceis, querendo resolver essas questões, e faltou tempo no final da prova, deixou passar algumas questões fáceis e com isso a nota dele foi muito baixa para um patamar de 30 acertos. Com 30 acertos você pode facilmente aí chegar a 800 pontos. A gente vai trabalhar um pouco de tudo isso que eu falei aqui na aula. Vou falar também um pouquinho de estatística com vocês, tá? De média, mediana, moda e o conceito do desvio padrão, para complementar o que o Humberto já falou em probabilidade e combinatória. E é isso. Antes de vocês começarem, eu queria só fazer não chega a ser um desafio, mas é um pedido para vocês. A gente vai disponibilizar uma lista em PDF para vocês aqui nesse vídeo. Tá. A gente vai disponibilizar para vocês nesse vídeo uma lista em PDF que tem 9 itens, que são os 9 itens que eu vou inicialmente trabalhar nessa aula. E eu queria que vocês tentassem fazer esses 9 itens cronometrando o tempo. Quero que vocês cronometrem 30 minutos, que aí vai dar mais ou menos 3 minutos aí por questão, para tentarem resolver esses 9 itens. E é importante que vocês façam isso para que vocês entendam depois, quando eu estiver explicando, como que esses métodos que eu vou passar aqui para vocês, eles podem acelerar a resolução desses exercícios, beleza? Então, pausem o vídeo rapidinho, peguem a lista, tentem fazer e depois voltem aqui para o vídeo para a gente começar a nossa aula, beleza? Então, vamos lá. Show de bola. Tá legal? Excelente, vamos almoçar. Bom, galera, então vamos lá para a nossa primeira questão. É uma questão que vocês vão ver que envolve um pouco de estatística, especialmente as medidas de posição, média, moda e mediana. E já para começar a gente vai ver como que você começando a leitura pelo comando da questão, isso vai agilizar muito do teu tempo de resolução da questão. Essa questão no comando, ela diz o seguinte: em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a... Se você leu o comando, você já percebeu que ele está querendo média, mediana e moda, dos dados que provavelmente estão nessa tabela que está aqui em cima. Se você olha antes para as alternativas, antes de sair resolvendo a questão, tanto a letra A, quanto a letra B, quanto a letra C, a letra D e a letra E têm rigorosamente a mesma média, que é 17 graus Celsius. Ou seja, o que você mais perderia tempo fazendo nessa questão, com certeza, seria o cálculo da média, porque você tem 15 valores nessa tabela, teria que somar os 15 valores, dividir por 5, por 15, e, enfim, seria o que mais te tomaria tempo nessa questão. E você não precisa fazer, porque todas as médias são iguais. Então, já é um trabalho grande que você está poupando aí. Depois você precisa calcular a mediana e a moda. Então, das duas, qual que é mais simples de você calcular? Na minha opinião, a moda, porque a moda é o valor que é mais frequente numa distribuição, o valor que mais se repete numa distribuição. Então, nesse caso, nessa tabela que vai estar aqui para vocês, se vocês analisarem com cuidado, o 13,5 é o valor mais frequente, porque ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. A moda é o 13,5 mesmo, e você ficaria em dúvida entre as alternativas A e B. Calculando a mediana agora, você está em dúvida se a mediana é 17 ou 18. E aí vamos relembrar um pouquinho a mediana. Tá? Vou usar aqui um outro exemplo fora dessa questão, aproveitando para a gente poder relembrar. Digamos que você tenha os seguintes dados aqui, tipo 4, 5, 6, 7 e 8. Então a mediana é o valor central dessa distribuição, é o que divide a distribuição em 50% à esquerda e 50% à direita. Mas não é só 50% à direita e à esquerda, é em rol, que a gente costuma chamar na estatística, que é ordenado, seja de maneira crescente ou decrescente. Em geral, eu prefiro ordenar de maneira crescente. Esses dados, eles já estão ordenados de maneira crescente. Então, o valor central dessa distribuição é o 6, porque à esquerda dele você tem 2 valores e à direita você também tem outros 2 valores. Cuidado, porque o que o Enem adora fazer em questões que envolvem mediana? Ele coloca isso de maneira desordenada, para que você vá no impulso pegando o que está ali no meio da distribuição e esqueça de ordenar esses dados. Então, se isso aparecer no Enem, provavelmente não vai aparecer assim a mediana, vai aparecer totalmente desordenado. Por exemplo, 6, 4, 8, 7 e 5. Notem que aqui a mediana não é o 8, porque isso aqui não está ordenado, até porque não faria sentido. O 8 não tem
das observações com valores inferiores a ela e a outra metade superior, porque ela é um maior valor dessa distribuição. Então, o primeiro passo sempre no cálculo da mediana é você ordenar esses dados. Então, nesse caso, 4, 5, 6, 7, 8, mesma distribuição que está aqui em cima. E depois tem outro detalhe que é importante. Nesse caso, uma das observações, que é o 6, é a nossa mediana. Mas isso só acontece porque essa distribuição tem um número ímpar de termos. Tá? Se você tivesse mais um valor aqui, por exemplo, se você tivesse 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, a gente teria um pequeno problema. Por quê? O 6 ele não é central nessa distribuição, porque você tem 2 valores inferiores a ele, 3 valores superiores. O 7 também não é central, porque você tem 3 valores inferiores e 2 superiores. Então, quem é esse elemento central? Bom, esse elemento central, ele não necessariamente é um dos elementos dessa sequência, porque ele é a média entre esses 2 elementos centrais. Então, como são 6, você vai ter que tirar uma média do terceiro com o quarto elemento. Então, você vai ter 6 mais 7 dividido por 2. E nesse caso, a mediana seria o 6,5. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tem 2 maneiras de você pensar nessa questão. Primeira forma de você pensar nessa questão para o cálculo da mediana, que é uma boa forma, é o que a maioria faria, e depois vou falar uma que é ainda mais rápida de você resolver. Você tem nessa questão temperaturas em determinados dias do mês e ele quer a média, mediana e moda dessas temperaturas. São 15 observações que você tem aqui. A primeira é o 15,5 relativo ao primeiro dia do mês, a segunda é o 14 relativo ao terceiro dia do mês. Então ele quer que você calcule a mediana dessas 15 informações, desses 15 dados que estão aqui. Bom, se é um número ímpar, se a gente tem 15 observações aqui, então 15 observações, quem é a nossa mediana? A nossa mediana, existe uma formulinha para isso, eu não vou entrar muito nesse mérito da formulinha, mas é basicamente você pegar esse 15, você divide o número 15 por 2, isso aqui vai dar 7,5, e daí você pega o próximo termo, porque não existe um termo de posição 7,5, então você vai pegar o oitavo termo, só que cuidado, não é o oitavo da forma que aparece, é o oitavo termo ordenado. A primeira forma de você pegar esse oitavo termo ordenado, eu lá na hora da prova não reescreveria um por um. O que eu faço geralmente nesse tipo de questão? Eu busco a menor informação, que nesse caso é o 13,5, e escrevo do lado do 13,5, 1, para mostrar que ele é o primeiro termo ordenado. No próximo 13,5, 2. O próximo 13,5, 3. O próximo 13,5, que são 4, eu escrevo 4. Depois eu vou para o 14, escrevo 5. Depois eu vou para o 15,5, escrevo 6. Depois eu vou para o 16, que está lá no final, escrevo do lado 7. E aí, por fim, eu estou querendo chegar no oitavo termo ordenado, que vai ser o 18. Então, se o 18 é esse oitavo termo ordenado, ele é que vai ser a nossa mediana. Em geral, a gente representa a mediana, nesse caso, como o termo x8, esse 8 aqui entre parênteses para implicar numa ordenação, e o oitavo termo ordenado dessa sequência é o 18. Bom, isso aí já vai poupar um tempinho, ao invés de você escrever, né, cada uma das medianas, a alternativa correta vai ser a letra B. Só que tem uma outra forma que, se você entender o conceito da mediana, é ainda mais rápida do que essa. Pensa o seguinte, você tem um número ímpar de termos, certo? Se você tem um número ímpar de termos, existe um termo que é o termo central, que nesse caso é o oitavo. Esse termo central ele não existe quando você tem um número par de termos, que aí você tem que tirar uma média dos 2 centrais. Se esse número é ímpar e existe um termo central, então um desses valores dessa distribuição corresponde à mediana. Se você tinha ficado em dúvida entre a letra A e a letra B, que eram as duas que tinham a moda 13,5, então bastaria, nesse caso, você perceber que nessa tabela você não tem o 17. Então o 17 não poderia ser a mediana, mas você tem o 18. Então a única mediana, por exclusão, é o 18 e a alternativa correta seria a letra B. Beleza? Sem necessariamente precisar ordenar. Seria basicamente você entender o conceito da mediana e sacar aí que se é um número ímpar de termos, a mediana tem que ser um desses termos. E o 17 não faz parte dessa sequência. Beleza? Então é uma forma já de você poupar um bom tempo, primeiro com a média, que você não precisou calcular, porque você leu o comando, deu uma olhadinha nas alternativas e percebeu que as médias eram todas iguais.
E depois com a moda rápida de você perceber qual é, e a mediana, se você entender o conceito, você mata rapidinho essa questão. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela vai tratar do conceito de desvio padrão. O desvio padrão é um conceito que ele é um pouco delicado, tem muita gente que tem dificuldade porque é uma fórmula. Vou colocar aqui, mas não se preocupem com ela, tá? A fórmula do desvio padrão, ela é a raiz quadrada do somatório dos desvios quadráticos dividido por n. Então, em outras palavras, o desvio padrão é a raiz quadrada da média dos desvios quadráticos, tá? Mas, enfim, não se preocupem muito com isso. O que eu quero que vocês entendam, porque é dessa forma que geralmente o Enem cobra, é que o desvio padrão de distribuições estatísticas, ele está diretamente associado à homogeneidade ou à regularidade, esse é um termo que o Enem adora cobrar, dos dados que você tem. Então, antes de partir para a questão 2, vou dar uma revisada rapidinho aqui, usando 3 distribuições como exemplo. Digamos que você tem numa turma 15 alunos, você separou esses alunos em 3 grupos, grupos A, B e C, e essas são as notas que cada um desses alunos tirou numa determinada prova, tá? Variando de 0 a 10. Então, na turma A, cada aluno tirou 6. No grupo A, cada aluno tirou 6. No grupo B, um aluno tirou 4, outro 5, 6, 7 e 8. No grupo C, um tirou 1, outro 2, outro 7, outro 10 e outro 10. Se você calcular as médias de cada um desses grupos aqui, tá? Então, geralmente na estatística a gente representa a média com x barra. Então, vou colocar a média do grupo A. Você teria que somar esses valores todos, dividir por 5. Aqui, de certa forma, é meio claro, se todos são iguais a 6, a média vai ser igual a 6. No grupo B, se você somar todos esses valores e dividir por 5, você também vai ter uma média igual a 6. A gente, inclusive, vai ver lá mais para o final da aula, nas questões, se eu não me engano, 8 e 9, um método que é chamado método do palpite, que é super útil para você agilizar o cálculo de médias, tá? Mas, por enquanto, vamos fazer da maneira convencional. Eu somaria todos esses valores, isso aqui vai dar 30, 30 dividido por 5 vai dar 6. E aqui, no grupo C, a mesma coisa, somando todos os valores, você vai ter uma média 6. Então imagina que você não está vendo esses valores, beleza? Você só sabe, eu te falo assim, olha, fiz uma prova, 3 grupos de alunos, primeiro grupo teve média 6, segundo grupo teve média 6, terceiro grupo teve média 6. Na sua cabeça você não consegue distinguir muito bem esses grupos, você acha que eles são iguais. Você enxerga, quando eu falo média 6, todo mundo tirando 6, você não enxerga um cara tirando 10, outro tirando 3, etc. Você enxerga que, de certa forma, todo mundo tirou 6. Mas a realidade desses 3 grupos é bem diferente, por quê? O grupo A é um grupo bem homogêneo, porque todo mundo tirou 6. O grupo B já é um grupo que é um pouco menos homogêneo do que esse, né? Porque as notas já começam a flutuar um pouco em torno da média. E o grupo C é o mais heterogêneo, porque você tem as notas se afastando muito dessa média 6. Você tem 2 caras que gabaritaram a prova, compensação você teve um que tirou 1 e outro que tirou 2. Então, de que forma o desvio padrão se relaciona com esses dados aqui? Aqui, com certeza, essa distribuição é que vai ter o menor desvio padrão, porque todos os valores são iguais à média. O desvio padrão é, de certa forma, o erro que você obtém ao assumir que cada valor da sua distribuição corresponde à média. Nesse caso, você não tem nenhum erro, porque de fato todo mundo tem o mesmo valor que a média. Então o erro aqui é 0. E de fato, se você calcular o desvio padrão para essa distribuição, você vai encontrar 0, pela fórmula do desvio padrão. Aqui, você já tem um pouquinho mais de erro, porque quando você assume que esse cara que tirou 6, na verdade ele tirou 2 pontos a menos do que o 6, enquanto esse tirou 2 pontos a mais do que o 6. Então, já existe um erro embutido aqui ao assumir que cada um deles tem um valor correspondente exatamente à média. Só que esse erro é muito menor do que nesse grupo, por exemplo. Porque nesse grupo, o cara que tirou 1, se eu assumo que ele tirou 6, eu estou errando bastante, porque o 1 ele tem um desvio muito grande com relação a essa média 6. Então, quanto mais afastados os dados estiverem de uma média, maior vai ser a variabilidade desses dados. Ou seja, maior vai ser esse desvio padrão ou a variância, porque elas de certa forma são equivalentes. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, quanto maior for a variância, maior vai ser o desvio padrão. Então, nesses casos aqui, qual deles apresentaria o maior desvio padrão? Sem fazer nenhuma conta. Com certeza, o grupo C, porque é onde você tem uma variabilidade maior dos dados com relação a essa média. E o Enem ele adora cobrar isso usando uma ideia de regularidade.
Então, indo lá para a questão 2, começando a leitura pelo comando, que é o que a gente vai fazer sempre, ele fala o seguinte: após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Bom, então a gente está querendo saber quais atletas vão se enfrentar e existe algum critério para isso que deve estar no texto base. Então vamos voltar para o texto base. Lá, quando ele fala 3 pesagens antes do início do torneio, ele fala que pelo regulamento do torneio, a primeira luta, é isso que a gente está querendo, deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. E o que ele te dá de dados para cada atleta? Ele te dá a primeira pesagem, a segunda pesagem, a terceira pesagem, te dá a média, a mediana e o desvio padrão. Quando ele fala aí de atleta mais regular e menos regular, o que ele está querendo? O mais regular é aquele cujos pesos se afastaram menos de uma média. E o menos regular é aquele que teve um afastamento grande com relação à média. Ou seja, ele está querendo o atleta que teve o maior desvio padrão e o menor desvio padrão. Agora, cuidado. O mais regular é menor variabilidade, ou seja, mais regular, menor é o desvio padrão. O menos regular é o que teve um maior afastamento. Então, maior afastamento, maior variabilidade, maior é o desvio padrão. Então, eu vou anotar isso, só para vocês não esquecerem. O mais regular, isso está associado ao menor desvio padrão. E quando ele falar menos regular, isso aqui vai estar associado ao maior desvio padrão. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o grupo A é o mais regular, é o que teve o menor desvio padrão. O grupo C é o menos regular, é o que vai ter o maior desvio padrão. Então, nesse caso, a primeira luta tem que ser entre os atletas 3, que é o que tem o menor desvio padrão, logo é o mais regular nas suas medições, e o atleta 2, que é o que tem o desvio padrão 8,49, que é o que tem menor regularidade nas suas medições. De fato, se você olhar o atleta 2, a primeira pesagem dele deu 83 e as outras duas 65. Então ele de fato foi o atleta menos regular. Então a luta vai ser entre o atleta 2 e o atleta 3, a alternativa correta, letra C. Beleza? Vamos para a questão 3. Bom, galera, questão 3. Qual o objetivo dessa questão? A gente já viu que começar a leitura da questão pelo comando é algo que pode poupar bastante tempo. E uma outra coisa que eu faço muito na minha prova, a gente vai disponibilizar para vocês aqui também, um PDF com a minha prova de 2019 toda, para vocês verem todas as marcações que eu fiz na prova, comentários que eu fiz, enfim, vai estar disponível para vocês. E eu marco todas as informações que eu julgo que vão ser importantes na resolução da questão. Marco mesmo, se for uma informação que eu acho que é relativamente importante, eu sublinho, só algo que é fundamental, eu faço tipo um retângulo ou um círculo, enfim. E vou marcando, minha prova é toda rabiscada. E por que isso é importante? Porque visualmente, quando eu vejo aqueles dados que estão marcados ali na questão, dificilmente eu vou deixar passar batido alguma coisa por ter esquecido aquela informação. E essa questão 3, quando eu aplico em sala, vários alunos erram, na verdade, os alunos mais erram do que acertam essa questão, mas eles erram todos ou quase todos pelo mesmo motivo. Se você começa a leitura pelo comando da questão 3, ela diz: quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então, de certa forma, ela foi até meio maldosa, porque ela falou em encher completamente, mas é encher completamente o restante do depósito. Então, ele não quer saber quanto tempo que leva para você encher o todo. Ele quer saber quanto tempo vai levar para você encher daqui, onde ela já está preenchida, até o final. E se eu comecei a minha resolução lendo o comando, com certeza a primeira marcação que eu vou fazer vai ser nessa palavra restante. E o meu foco na questão já vai estar, beleza. Então tem que calcular o tempo daqui para cima, e não o tempo todo. Então, fazer essas marcações é fundamental. Se acostumem a isso quando estiverem fazendo simulados, ou seja lá o que for. Tá? E aí, resolvendo de fato a questão, ele quer saber quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito. E ele fala na questão que você tem 2 cubos, a aresta desse cubo menor é a metade da aresta do cubo maior, e ele fala que para preencher essa parte aqui foram necessários 8 minutos, sendo que ele está cheio até a metade desse cubo maior, beleza? Então, bom, se está preenchido até a metade do cubo maior, foi 8 minutos,
Então, o tempo que vai levar para preencher a outra metade, tendo a mesma vazão, né, no preenchimento aqui, também vai ser de 8 minutos. Totalizando aqui para esse cubo 16 minutos, foi o tempo total para preencher esse cubo todo. Se esse cubo tem a metade da aresta, como o volume é uma medida que tem 3 dimensões, então essa metade, se aqui fosse 1, por exemplo, o volume desse cubo seria 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Para o cubo maior seria 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então é 8 vezes maior, basicamente porque você tem que pegar essa fração, que é 2A sobre A, que é 2, por ser o dobro, e elevar ao cubo por se tratar de uma dimensão que ela é cúbica. Se a gente estivesse falando, por exemplo, em área, que seria uma dimensão quadrática, você só precisaria levar ao quadrado. E Humberto falou um pouco mais disso no vídeo de geometria espacial. Então, se o volume desse cubo é 8 vezes o desse cubo, o tempo que ele vai levar para ser preenchido também vai ser 8 vezes. Então, se aqui foram 16 minutos, aqui tem que ser 8 vezes menos, basta você dividir o 16 por 8. Então, para preencher esse cubinho aqui, ele vai levar apenas 2 minutos. E lógico, se você somar o 2 com 16, isso vai dar 18 minutos, e tem uma alternativa que é 18 minutos, que é a alternativa que a maioria dos alunos, quando eu aplico essas questões, essa questão em especial, eles acabam marcando. Por quê? Porque eles veem o restante, eles acabam apagando isso da mente deles, até porque a questão foi meio maldosa quando colocou completamente o restante do depósito. Então esse completamente também poderia dar a entender que era o todo. Mas não, ele só quer saber daqui para cima, então você vai levar 8 minutos para preencher essa metade, mais os 2 minutos desse cubo menor, totalizando 10 minutos, que é a alternativa B de bola, na questão 3. Tranquilo? Então, essa questão é, comece pelo comando e marque as informações principais do texto. É uma das estratégias que eu mais utilizo e mais recomendo que você também faça para poupar tempo e não esquecer informações que são fundamentais para a resolução do item. Beleza? Vamos para a questão 4. Questão 4 também, a ideia dela é a importância de você marcar essas informações principais no texto. E a gente também já vai começar a falar um pouco mais de um tipo de resolução que é resolução de itens por aproximação. As questões 4 e 5, na verdade, vão tratar desse tipo de item que é super frequente lá na prova do Enem. E aí vocês vão começar a ver bem esse lance de poupar tempo na resolução da questão. Começando pelo comando, como sempre. De acordo com esses dados, o valor mais aproximado para a quantidade total de passageiros transportados em 2010 entre Brasil e os países europeus mostrados no gráfico é... Então, olha só, a primeira coisa que você teria que marcar aí, valor mais aproximado. Sempre que isso for dito numa questão do Enem, pensem que essa questão foi construída para que você use aproximações. Você não precisa fazer o cálculo todo para chegar na resposta correta. E outra informação que é importante, ele quer entre Brasil e os países europeus. Bom, se você poderia até ficar em dúvida quais são os países europeus que estão nesse gráfico aí que foi dado na questão, mas... um dos critérios do Enem é que cada item tem que ser unidimensional. Você não pode errar um item de matemática por não saber algo de geografia, por exemplo. Então, nesse caso, ele te diz quais são os países europeus, que é França e Portugal. Então, não tem muito mistério quanto a isso. Tá? Lá no texto ele vai te dizer isso. E uma informação que é importante, nesse lance da marcação das informações que são de você sublinhar, fazer marcações e não só ler e deixar por isso mesmo. Essa questão também vários alunos erram por um motivo relativamente simples até. Ela começa o texto dizendo que em 2010, cerca de 3,24 milhões de passageiros foram transportados entre os Estados Unidos e o Brasil. E muitos alunos associam esse 3,24 milhões ao 100%, quando na verdade esse gráfico te mostra que passageiros transportados entre Brasil e Estados Unidos correspondem a 35% do total. Então, cuidado, esse 3,24 milhões, ele não é o 100%, ele é o 35%, que é entre Brasil e Estados Unidos. Bom, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, o gráfico mostra a distribuição relativa do número de passageiros transportados entre o Brasil e os 5 destinos mais procurados, dos quais apenas 2 são europeus, França e Portugal. Então, de novo, Estados Unidos é 35%, então entre Brasil e Estados Unidos é 35%, e é isso que corresponde a 3 milhões e 240 mil. E o que ele quer saber nessa questão? Qual é a quantidade de passageiros transportados entre o Brasil e os países europeus
que são França e Portugal. Então, se você somar França com 11%, Portugal com 16%, você vai chegar em 27%. E aí, basicamente, a conta que ele quer que você faça é essa que está aqui no quadro. 35% é 3.240.000, 27% é alguma coisa. Se você quiser fazer uma regra de 3 para poder calcular esse valor, não tem problema. Mas pensem que vai ser uma conta bem chata, né? Vou colocar aqui, chamar isso aqui de x. Você teria 35x é igual a 27 vezes 3.240.000 e você teria que calcular o 27 vezes 3.240.000 dividido por 35, beleza? Não vai ser uma conta das mais agradáveis para você poder resolver. Então, como é que a gente pode evitar esse cálculo e, na verdade, resolver essa questão em questão de segundos aí, sei lá, em 5 ou 10 segundos? Se a gente olhar para as alternativas, e eu não vou colocar todas, só vou colocar as 3 que mais vão importar aqui para a gente. A letra C te diz que é 1.481.142. A letra D te diz que é 2.499.428. E a letra E diz que é exatamente o 3.240.000. Então, olha só. 3.240.000 não faz sentido porque 3.240.000 é o 35% de alguma coisa. Então não pode o 27% dessa alguma coisa ter o mesmo valor, 3.240.000. Então não pode ser a letra E. 2.499.428 já parece fazer um pouco mais de sentido. É um valor menor do que esse 3 milhões que está aqui. E então, ok, né? A gente não vai descartar a letra D. A grande sacada está na letra C. A letra C ele te deu 1.481.142, só que notem que esse número ele é menos da metade do que está aqui. Se você pega o 3.240.000 e divide isso daqui por 2, tá? Isso aqui vai dar 1.600.000, que vai vir desse 3.200.000, com mais 20.000 que está lá no final. Então isso vai ser 1.620.000. Se você pensasse na metade desse número, que é 1.620.000, então para manter essa ideia de proporcionalidade que está presente na porcentagem, se 1.620.000 é a metade de 3.240.000, então a porcentagem que ele representa do todo também é a metade desse 35%. Ou seja, metade de 35% é 17,5%. Se a gente está querendo calcular um número que é 27%, então tem que ser um número que esteja entre o 17,5% e o 35%. Consequentemente, um número que esteja entre 1.620.000 e 3.240.000. Então não pode ser 1.481.000, assim como não podem ser as alternativas B e A, que são ainda menores do que esse 1.481.000. Qual é a única alternativa que sobra? A letra D. Beleza? Teve até um aluno meu que uma vez fez um comentário que eu achei engraçado. Nesse caso funcionaria bem, mas eu não arriscaria fazer dessa forma sempre não. Mas ele falou o seguinte, ele falou, professor, fiz um jeito mais fácil ainda do que o seu. Eu, tá beleza, diga aí. Ele falou, 35 está muito próximo de 32 aqui, né? Então se eu quero 27%, eu vou pegar um número que esteja bem próximo aqui também de 27, que seria esse 24 alguma coisa, que arredondaria aqui para um 25, né? Nota que daqui para cá está caindo 3 unidades, daqui para cá caiu tipo umas 2 ou 3 unidades também. E é bem, de certa forma, bem razoável o que ele fez, por conta desse 35 estar muito próximo do que seriam 3 milhões e meio, digamos assim. Mas eu fico um pouco mais seguro, um pouco mais satisfeito fazendo a metade, eu fico mais tranquilo. E não é algo que demora muito tempo se você tem essa sacada, né, de dividir por 2, que é essa ideia que a gente bateu bastante na tecla com vocês, o Humberto falou bastante, de ter essa mente matemática. O que seria essa mente matemática? É você tentar pensar um pouco fora da caixa, não ficar muito preso a processos muito burocráticos de resolução da questão. É óbvio que nem sempre essas ideias vão vir naturalmente na sua cabeça, você vai ter que tentar treinar isso. E sempre que você se deparar então com questões agora em que você vê o valor mais aproximado, se você fez resolvendo todas as questões, os cálculos envolvidos, tenta parar um tempinho depois e tenta pensar em alguma aproximação que você, né, poderia talvez facilitar um pouco a resolução dessas questões. E você vai ver que com o devido treinamento, né, pensando sempre nessas aproximações, essas coisas vão surgir
naturalmente, talvez para vocês, assim como surgiram para mim na próxima questão que a gente vai comentar, que é a questão 5. Beleza? Então vamos para a questão 5. Show! Essa questão é meio delicada, tá? Eu vou explicar o porquê para vocês, tanto pelos cálculos que a gente tem que fazer, como o nível de atenção que você tem que ter aos gráficos também. Mas vamos lá, começando pelo comando, como a gente tem feito aí desde a primeira questão. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais aproximada de novo, falou de mais aproximada, saiba que você pode usar aproximações. E, enfim, lendo lá o texto base, ele fala de um polímero de PET, blá blá blá. A única informação que é relevante para a gente mesmo, para a resolução, é que ele fala que o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. Só que você tem que ter muito cuidado com esse gráfico aí, porque são dois gráficos de setores, ou gráficos de pizza, que a gente costuma chamar. O primeiro, que está mais à esquerda, fala em usos finais, e o que está à direita fala em usos finais têxteis. Como ele pediu produção de tecidos e malhas, se você olha para esses dois gráficos, tecidos e malhas representam 30% do gráfico que está à direita, que é o de usos finais têxteis. Só que ele não está te dizendo que tecidos e malhas é 30% do total. Ele está te dizendo que é 30% dos usos finais têxteis, que é o que está lá no título desse gráfico de setores à direita. E se você olhar o da esquerda, ele fala quais são os usos finais desse PET reciclado. E desses usos finais, 37,8% é que são têxteis. Então, de certa maneira, é como se você pegasse esses 37,8%, não sei se vai aparecer muito bem aqui na imagem, mas você pegasse esse 37,8% têxteis e esse 37,8% é que virou o teu 100% aqui. Então, você está pegando 30% desse grupo aqui, de 37,8%, do total de PET reciclado, que é esse 282. Então, o que a gente vai ter que calcular nessa questão é essa parada bizarra que está aqui, que é quanto que vale 30% de 37,8% de 282 quilotoneladas. O que já dá tristeza só de pensar, né, no tanto de conta que você vai ter que fazer aqui, beleza? Porque você tem que fazer 30% então você vai multiplicar 37,8% de 282 quilotoneladas. Beleza? Bom, como é que a gente pode resolver essa questão? Tá? Essa primeira forma que eu vou resolver com vocês não é a que eu resolvi quando eu vi essa questão. Tá? Eu resolvi de uma outra forma, já já a gente chega lá. Mas, de certa forma, o que a gente pode pensar aqui é 37,8% é o grande problema que a gente tem aqui, porque a gente vai ter que calcular uma porcentagem que é bem desagradável, né? Só que isso daqui está entre 30% e 40%. Então, uma tentativa que você pode fazer e que talvez dê certo, talvez se as alternativas estiverem muito próximas, o que não é o caso em geral das questões do Enem, mas se elas estivessem muito próximas, esse método não seria tão interessante, é você aproximar para 30%, depois aproximar para 40% e ver quanto que daria esses dois, porque o 37,8% é um número que tem que estar entre o 30% e o 40%. Então, vamos fazer primeiro para 30%. Tá? Então, nessa nossa aproximação. Eu não vou calcular 30% de 37,8% de 282. Eu vou calcular 30% de 30% de 282. Beleza? Nesse caso, eu vou começar aqui cancelando esses dois zeros com esses dois zeros. E aí o que eu tenho de certa forma é 3 vezes 3 é 9. Eu posso reescrever isso como 9 sobre 100, 282. E o que eu quero calcular aqui é 9% de um número, 9% do 282. E uma forma bem agradável de você calcular 9% é você calcular o 10% menos 1%, que são porcentagens bem diretas, né? Então, por exemplo, se o 282 é o seu total, o 10% é 28,2. O 1% é 1/100º do total, então basta você deslocar a vírgula mais uma casa para a esquerda e vai dar 2,82. Meu interesse não é nem terminar de fazer essas contas, é só você perceber que isso aqui vai dar um número que é 28,2 menos 3 aproximadamente, vai dar algo próximo de 25.
beleza? Não me interessa muito o final daquela conta, porque a gente quer fazer por aproximação. Se eu tivesse feito para o 40%, eu estaria calculando 30% de 40% de 282. Seguindo a mesma lógica aqui, vou cancelar os dois zeros com os dois zeros do 100. 3 vezes 4 é 12, então isso aqui é 12% de 282. Se você quiser fazer esse produto, beleza, mas eu vou pensar em termos de porcentagem mesmo. O 12%, ele é o 10%, mais 2%, que eu vou escrever aqui, 1%, mais 1%. Beleza? Que são porcentagens tranquilas da gente calcular. 10% a gente já calculou aqui em cima, 28,2%. 1%, 2,82, 2,82. Isso aqui vai dar algo próximo de 6, tipo 5,5, mais ou menos. Com esse 28 vai ficar algo próximo de 34. Beleza? E aí, a nossa resposta tem que ser um número que esteja entre o 25 e o 34. E lógico, se é 37,8%, está mais próximo do 40 do que do 30. Então, o número tem que estar mais próximo do 34 do que do 25. Beleza? E dentre as alternativas, na verdade a única que está entre o 25 e o 34 é o 32, que é a letra C. Então essa é a alternativa correta. Agora, como foi que eu fiz? E aí já é uma sacada que eu acho muito legal de eu ter tido na hora da prova, na hora da resolução, mas ela não é tão simples, né? Exige que você tenha treinado essas resoluções por aproximação mesmo. Olha só, imagina que você tem uma pizza, beleza? E você vai dividir essa pizza em duas fatias. Quando você divide em duas fatias, cada uma delas representa 50% do todo. Tranquilo? Se você dividir de novo pela metade, se você tiver 4 fatias, você vai ter cada uma dessas fatias valendo 1/4 do total ou 25%, que é a metade dos 50%. Se você dividir agora essa pizza em 8 fatias, você vai ter cada uma dessas fatias valendo 1/8 do total, só que se a gente pegou pela metade, foi 50-50, dividiu de novo, ficou 25 para cada parte, dividiu de novo em duas, então esse 1/8, ele representa em porcentagem a metade do 25%, que é 12,5%. E por que eu estou citando isso? Porque na prova, a primeira aproximação que me veio na cabeça foi, eu não vou calcular 37,8%, eu vou calcular 37,5%. E de onde que veio 37,5%? Veio de eu pegar 12,5% mais 12,5%, totalizando 25%, mais 12,5%. Então, se eu peguei essas 3 fatias de 12,5%, o que eu estou pegando aqui é 3 vezes o 12,5%, que vai dar 37,5%, só que eu vou substituir isso por uma fração, que é o 3/8. E isso vai tornar a resolução dessa questão muito mais simples, porque agora o que eu quero calcular é 30% de 3/8 de 282. E depois de ter feito isso, eu ainda fiz uma outra jogada mental mesmo, né, na minha cabeça, que também foi rápida, né? Se você pegar essa conta, 30 vezes 3 sobre 100, isso aqui equivale a 90%, porque é 3 vezes 30, 90 sobre o 100. E 90% é a mesma coisa que o 100% menos o 10%. Então, eu vou pegar a totalidade e vou subtrair 10% daquele total. E essa outra parte que está aqui, 282 sobre 8, eu fui dividindo por 2, 3 vezes, porque dividir por 8, desculpa, é a mesma coisa que dividir por 2, depois por 2, depois por 2. Então, se eu pego 282 e divido por 2, isso vai ficar 141. Se eu pego e divido por 2, vai ficar 70, alguma coisa. Como a gente está aproximando, eu vou colocar 70. Se eu divido por 2, isso aqui vai dar 35. Então, o que eu quero calcular é quanto que vale 90% de 35. E isso na minha cabeça é quase que automático, porque 90% de 35 é o 35 menos o 10% do 35, que é 3,5. Então 35 menos 3 já dá 32, se eu tiro 0,5 vai dar 31,5, que é aproximadamente 32, que é a letra C. Beleza? Então essa seria uma outra forma de resolver também essa questão
usando essa jogada do 37,8% ser muito próximo de 37,5%, que eu transformo numa fração 3/8, que é muito mais agradável da gente trabalhar nessa questão. Bom, galera, vamos lá. Questão 6 agora, Enem 2014. Começando de novo pelo comando. A gente vai ver agora nas questões 6 e 7 um outro modelo que aparece com frequência no Enem, que são essas questões que te dão 5 opções, nesse caso é uma disputa entre 5 jogadores, e você tem que escolher algum desses 5 baseado no determinado critério. Tá? Foi assim na questão 6, foi assim também na questão 7, que você tinha 5 tipos de embalagem aqui e tinha que escolher uma delas. Esse tipo de questão sempre aparece no Enem, e são questões que eu costumo chamar que você resolve por comparação entre as alternativas, não necessariamente fazendo as contas de cada uma delas. Então vamos lá, vamos começar com uma mais simples, depois a gente vai para uma mais complicada. Questão 6. Qual desses jogadores apresentou o maior desempenho? Então ele quer saber quem teve o maior desempenho, ele vai ter que dar algum critério para esse desempenho. Indo lá no texto, você vê que é um jogo de boliche, ele explica mais ou menos como é que funciona, e ele fala que a razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Então, olha só, o desempenho que ele está falando aqui, vou escrever, desempenho, é a razão entre o total de vezes que o jogador derruba todos os pinos, então, derrubar todos os pinos, e o número de jogadas, é isso que vai determinar o desempenho dele. Lembrando, tá? Humberto também falou disso na aula de razão, que quando você fala razão entre A e B, o A, que é o primeiro termo, é o seu numerador sempre, e o B é o denominador. Assim como se ele falar diferença entre A e B, A menos B, e não o contrário, beleza? Então, o desempenho é a razão entre o total de vezes que o jogador derrubou todos os pinos e o número de jogadas. E aí você teve 5 jogadores. O primeiro derrubou 50 vezes todos os pinos em 85 jogadas. O segundo, 40 em 65, depois 20 em 65, 30 em 40, 48 em 90. Se vocês forem procurar materiais na internet, resoluções, enfim, o que vocês vão encontrar aqui majoritariamente é a galera fazendo todas as contas. Fazendo 50 sobre 85, 40 sobre 65, 20 sobre 65 e fazendo cada uma dessas contas aqui para poder chegar na resposta. Além de ser, de certa forma, cansativo, dependendo dos valores que você tiver aqui, vai ser bem desagradável para você poder resolver essas contas. Tá? Dividir, por exemplo, 30 por 40 é relativamente tranquilo, porque você vai cancelar 0 com 0, vai ficar 3/4, que é 0,75. Dividir 40 por 65 já não é tão tranquilo assim. Então, qual é o método que a gente pode utilizar? O que mais ilustra esse método da comparação é se você comparar os jogadores 2 e 3. Por quê? Esses dois jogadores fizeram a mesma quantidade de jogadas, 65. Só que o jogador 2 ele acertou 40 vezes todos os pinos naquelas 65 jogadas, enquanto o jogador 3 só acertou todos os pinos 20 vezes. Claramente, o jogador 2 teve um desempenho melhor do que o jogador 3. Então, comparando 2 e 3, você já elimina, vou colocar aqui de vermelho, você já elimina esse jogador 3. Beleza? Ele não pode ser o que teve melhor desempenho, porque ele já perdeu para o 2. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou usar como referência o jogador 4 e o jogador 5, beleza? E eu vou comparar o desempenho desses dois. Se você pega o jogador 3, ele acertou 30 em 40, o que representaria uma fração 30 sobre 40. Só que, de certa forma, se você está pensando em desempenho, se ele acertou 30 vezes todos os pinos em 40 jogadas, se você multiplicasse por 2, você teria que, mantido o desempenho dele, ele acertaria 60 vezes todos os pinos em 80 jogadas, certo? O que daria 60 sobre 80. Notem que essas duas frações elas são equivalentes, né? 30 40avos é a mesma coisa que 60 80avos. Basta você multiplicar numerador e denominador por 2 e isso mantém, né, a fração equivalente à fração inicial, beleza? Então a gente vai focar aqui o 60 em 80, ou 60 80avos. Esse jogador aqui, ele acertou 48 em 90, ou seja, a fração que representa o desempenho dele seria o 48 sobre o 90. Só que vamos comparar essas duas frações, 60 sobre 80, 48 sobre 90. A gente sabe que
quanto maior for o denominador de uma fração, mantido o numerador, digamos que os numeradores fossem idênticos, beleza? Se esse denominador aumentou, então essa fração reduz, beleza? E mantidos os denominadores constantes, se você aumenta o numerador, então a fração aumenta. Então isso também o Humberto bateu bastante na tecla disso lá na aula de razão. E aplicando isso aqui, o que a gente vai ter? A gente tem um numerador 60 que é maior do que o 48 e um denominador 80 que é menor do que o 90. Então, com certeza, como o numerador aqui é maior do que o outro e o denominador é menor, essa fração vai ser muito superior àquela outra ali. E de fato isso faz sentido se você pensar, né, esquece aqui essa fração, vamos focar nesses desempenhos aqui, ó. 60 em 80, 48 em 90. Tá? O que é melhor? Você jogar 80 jogadas e acertar 60 vezes ou jogar 90 e acertar só 48? Com certeza é melhor você acertar 60 em 80. O seu desempenho foi muito superior a 48 em 90 jogadas. Porque você acertou mais em menos jogadas, que é a ideia do numerador e denominador. Tranquilo? Então, a 5 já iria embora. E de tabela, a 1 também vai embora. Porque se você tem que 30 em 40 equivale a 60 em 80, isso aqui equivale a 60 em 80, então, comparando 1 com 4, aqui ele jogou 80 vezes, menos do que 85, e acertou todos os pinos 60 vezes, que é mais do que aqueles 50. Então, esse desempenho você também pode mandar embora, sem ter feito nenhuma conta. Você fez contas, você teve que multiplicar por 2, fez uma comparação, mas você não resolveu a fração em si, você não teve que dividir 50 por 85, beleza? E, para a gente poder comparar, por exemplo, esses dois, tá? Agora, olha só, digamos que você chegou aqui nesse ponto e você não achou uma boa comparação entre esses dois, não tem problema, ainda assim o método é útil, porque ao invés de você fazer 5 divisões, basta agora que você faça 2. Que você faça o 40 dividido por 65 e o 30 dividido por 40, beleza? Você pode usar a ideia de porcentagem, por exemplo, 30 sobre 40 é 75%. Será que esse número é 75% desse? Bom, se você calcular os 75%, você vai ver que não, mas enfim. Ou você reduz para essas duas contas, ou você continua fazendo uma comparação, que ela ainda é possível nesse caso. Tá? Não é tão simples assim, mas é possível. Se eu pego esse cara aqui, o segundo jogador, e multiplico por 2, então ele acerta 40 em 65 jogadas, isso equivaleria a ele acertar 80 em 130, ok? E aqui, se eu multiplico por 3, isso equivaleria, se ele acerta 30 em 40, a ele acertar 90 em 120 jogadas. Então, se você tem 80 acertos de todos os pinos em 130 jogadas, e aqui nesse caso 90 acertos de todos os pinos em 120 jogadas, o que é melhor? Com certeza a situação do jogador 4, porque em menos jogadas ele acertou mais vezes todos os pinos do que o jogador 2. De novo, por comparação, você tiraria a alternativa 2 e só sobraria o jogador 4 como sendo aquele que teve o melhor desempenho. Beleza? Como eu disse, nesse caso, até que as contas não eram tão desagradáveis assim, mas a gente vai ver agora na questão 7 que se você tivesse que fazer as contas, isso seria 1000 vezes pior. E esse método da comparação vai ser sensacional para você agilizar a resolução. Então, vamos lá para a questão 7. Galera, atenção, tá? Fui alertado pelo Humberto de que alguns alunos, num vídeo em que ele fez, ele está sentado ali me acompanhando, num vídeo que ele fez falando dessa resolução da questão das caixas de 2017, que alguns alunos falaram simplesmente que não, basta você somar as dimensões, é muito mais fácil do que multiplicar, porque se as dimensões, se a soma delas for menor, o volume vai ser menor. E isso não faz muito sentido, tá? Eu vou dar um contra-exemplo aqui que vai ser bem fácil de vocês enxergarem isso, que é, imagine que você tenha duas caixas, uma caixa 1 e uma caixa 2. A caixa 1 tem dimensões 10 por 10 por 20, e uma caixa 2 que tem dimensões 1 por 1 por 1000, beleza? Se você somar aqui as dimensões, isso vai dar 40. Se você somar as dimensões aqui, vai dar 1002. Só que não é porque a soma das dimensões é menor que o volume vai ser menor, porque aqui o volume dessa caixa
digamos que isso aqui esteja em centímetros, por exemplo, 10 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, isso aqui vai ser 2.000 centímetros cúbicos, enquanto aqui você vai ter apenas 1.000 centímetros cúbicos. Então cuidado, isso não tem nada a ver, tá? Não é porque a soma das arestas é menor que o volume vai ser menor. Bom, galera, vamos lá então para a questão 7, e agora vocês vão ver como que essa comparação pode te poupar um baita tempo aí na resolução da questão. Então, começando pelo comando, a embalagem mais apropriada para armazenar o doce de forma a não o deformar e com menor desperdício de espaço na caixa é... Bom, essa questão é uma questão que caiu no Enem PPL 2015 e depois em 2017 também teve uma questão de certa forma parecida com ela, que também eram 5 caixas, enfim. Depois dê uma olhada na prova de 2017, vai ter uma questão que é parecida com essa e dá pra gente usar um método também similar de resolução. Ele fala aqui uma confeitaria, o cliente comprou um cupcake, que é um pequeno bolo no formato de um trone de cone regular, um tronco de cone regular, mas isso não vai importar muito pra gente. É geralmente composta por um creme, beleza. E ele te apresenta essa figura que está aqui. Então nessa figura você tem uma base aqui que é de 4 centímetros, uma altura que é de 9 centímetros, aqui a base maior desse cupcake é de 7 centímetros. Então esse 4 ele é meio dispensável, né? Porque o que a gente vai ter que olhar mesmo é o 7. Então essa caixa, ela, de certa forma, tem que ter dimensões 7 por 7 por 9, que é para não deformar esse cupcake. Então tem que ter 7 no comprimento, 7 na largura, 9 na altura. Como ele não especifica muito bem o que é comprimento, o que é largura, o que é altura nessa caixa, na verdade você pode pensar que essa caixa pode virar e, enfim, qualquer uma das medidas pode ser o comprimento, qualquer uma pode ser a largura, qualquer uma pode ser a altura. Ele não deixou isso muito explícito, ele não falou, por exemplo, que esse 9 tinha que ser a altura daquela caixa que está lá no final. Então, a gente só tem que ter duas dimensões maiores do que 7 e uma dimensão maior do que 9, ou igual a 9, tá? Porque o 9 não deforma, você vai colocar perfeitamente na caixa. E, na verdade, todas essas embalagens, elas satisfazem essa condição. Elas têm duas medidas que são maiores ou iguais a 7 e uma medida maior ou igual a 9. Então, ele quer que o cupcake caiba naquela embalagem, só que ele quer o menor desperdício de espaço na caixa. Tá? Foi mais ou menos a mesma ideia da questão de 2017. O que é esse menor desperdício de espaço na caixa? Ele quer saber qual caixa tem o menor volume, beleza? Tendo menor volume, você vai ter menos desperdício de espaço nessa caixa. Então, em tese, você teria que calcular o volume dessa embalagem 1, volume da embalagem 2, volume da embalagem 3, da 4 e da 5. O que seria muito chato pelos números envolvidos aqui. Talvez a única conta, ou as duas únicas um pouquinho mais tranquilas, seriam a 2 e a 5, por não terem decimais, né? Mas, enfim, todas as outras seriam bem chatas. Só que, vamos fazer a seguinte comparação entre essas aqui. Essas duas, até pelas posições que elas estão aqui. Embalagem 2 e embalagem 4. 10 é maior do que 7,5, 11 é maior do que 7,8, 15 é maior do que 9,5. Com certeza essa embalagem vai ter um volume maior do que essa. Se você quer um menor desperdício de espaço, você tem que optar pela 4 e não pela 2, beleza? E você já anularia essa 2. Só que em algumas outras, essa comparação não vai ser tão direta, porque, por exemplo, aqui o 8,5 é maior do que o 7,2, o 12,2 é maior do que o 8,2, mas o 9 é menor do que o 16. Então, o que a gente pode fazer para reorganizar esses dados e facilitar essa visualização? Eu vou reescrever aqui cada um deles, fazendo o produto do menor para o maior. Então, aqui fica 8,5 vezes 9 vezes 12,2. Aqui fica 10 vezes 11 vezes o 15. Se não seria necessário você reescrever, é só para a aula, para facilitar essa visualização, beleza? Então, olha só. Se a gente fizer uma comparação agora, por exemplo, da embalagem 4 com a 5, a embalagem 4 deve ser escolhida, porque 8 é maior do que 7,5, 9 é maior, 15 é maior. Então, eu não quero essa embalagem, o volume dela é muito grande. A gente já tinha eliminado também a embalagem 2. E se você fizer uma comparação, por exemplo, da embalagem 1 com a embalagem 4, você também descarta 1. Por quê? 8,5 maior do que 7,5, 9 maior do que 7,8, 12,2 maior do que 9,5. Então, você acaba descartando aqui a embalagem 1. Fica uma dúvida entre as embalagens 3 e 4. Aparentemente, a embalagem 4 vai ter um volume menor, porque aqui você tem um 16 que está meio que jogando esses valores bem para cima, né?
Só que você poderia ainda ficar inseguro, porque esse é maior do que esse é bem maior do que esse é um pouco menor, então nem todos são maiores ou menores uns que os outros. Enfim, eu vou só fazer uma pequena alteração aqui, veja se vocês concordam. Esse 16 é a mesma coisa que 2 vezes 8, né? Então, esse 2 eu vou multiplicar no 7,2, e aqui, ao invés de escrever o 16, eu vou escrever o 8, e aqui, ao invés do 7,2, eu vou escrever 14,4. Para efeito de multiplicação, vai dar no mesmo, né? Multiplicar 16 por 7,2, ou 8, que é a metade desse número, por 14,4, que é o dobro desse número. Então, se você comparar aqui na ordem do menor para o maior, com o 4, o 8 é maior do que o 7,5 agora, o 8,2 é maior do que o 7,8, e o 14,4 também é maior do que o 9,5. Logo, essa caixa deve ser descartada, porque vai sobrar um espaço muito grande dentro dela, e a caixa que a gente deve escolher é a caixa 4, alternativa correta, letra D de dado. Vamos almoçar? Bora. Bora. Depois a gente volta para terminar. Eu tenho que ir chique ou lá? Fala galera, tranquilo? A gente vai agora para a nossa 8ª questão da lista. E essa questão é tão importante que eu até troquei minha roupa, eu estou aqui de Pablo Neruda agora. E, bom, esse método que a gente vai ver é um método que eu costumo chamar de método do palpite. É um método que agiliza absurdamente a agilidade para você calcular média aritmética e até mesmo média ponderada, tá? Só para vocês terem ideia, nessa prova de 2016 foram 4 itens em que você poderia ter usado essa ideia da média aritmética, desse método do palpite. Então, como é que vai funcionar a resolução dessa questão? Eu vou resolver ela de 3 formas. A primeira vai ser, de fato, usando média aritmética, como seria um método convencional para o cálculo da média. Depois, eu vou fazer uma pequena adaptação na ideia do cálculo da média e depois eu explico para vocês esse método do palpite. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes, ou seja, eles vão fazer 2 novas compras aqui, no mês 8 e no mês 9, e esse valor que ele vai comprar aqui, tanto no mês 8 quanto no mês 9, vai corresponder à mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. Ou seja, eu quero calcular qual é a média para esses 7 meses e eu vou tentar encontrar de todos esses meses aqui qual mais se aproximou dessa média. E aí a quantidade de matéria-prima vai ser comprada, vai ser correspondente àquele mês cujo valor mais se aproximou daquela média. Então vamos começar. Da maneira convencional, se eu chamar aqui de x barra, a nossa média aritmética, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Então a gente vai pegar 37 mais 33, mais 35, mais 22, mais 30, mais 35, mais 25. E vai ter que dividir isso aqui tudo por 7, uma vez que são 7 meses. Bom, uma primeira dica, se você quiser agilizar um pouquinho essa soma, é você pensar em somas que são complementares. Por exemplo, o 37 e o 33 eles são complementares porque o 7 e o 3 eles somam para 10. Então aqui, por exemplo, 37 com 33, isso aqui vai dar 70, porque é o 30 mais o 30 que é 60 e o 7 mais o 3 que é 10. Então 60 mais 10, 70. Mas eu vou fazer a soma numa tacada só aqui mesmo. Então olha só. Aqui você tem 70, 70 com 35, 105, 105 com 22, 127, 127 com 30, 157, 157 com 35, vai dar 192, 192 com 25, isso vai dar 217. Logo, essa média vai ser 217 dividido por 7. Isso aqui, para facilitar um pouco, você pode quebrar em 210 sobre 7 mais 7 sobre 7, né? Porque 210 sobre 7 é 30, porque 21 sobre 7 é 3, e 7 sobre 7 é 1. Ou seja, essa nossa média aritmética foi de 31. Logo, se você for buscar um mês que mais se aproximou dessa média que está aqui, você teria 2 opções. Você tem que procurar o número que está mais próximo abaixo do 31 e o número que está mais próximo acima do 31. Então, o que está mais próximo abaixo é o 30 e o que está mais próximo acima é o 33. Desses dois, o que mais se aproxima do 31 é o 30, que só tem uma unidade de diferença. Então, você vai ter que comprar a quantidade de matéria-prima do 5º mês. Logo, a alternativa correta
seria a letra D de dado. Só que, bem, nesse caso foi até relativamente tranquilo você calcular a média, porque os valores eram pequenos e não eram tantos valores assim. Como é que funciona esse método do palpite? Antes de falar do método do palpite, eu vou explicar uma outra ideia que está associada ao cálculo de média e funciona da seguinte forma. Qual é a ideia da média aritmética? A média aritmética é, de certa forma, um equilíbrio entre os valores que você tem na sua distribuição. Então, vou pegar um exemplo bem simples. Imagina que você quer calcular a média aritmética de uma distribuição 4, 5 e 6. A média, nesse caso, você vai somar os três números, vai dar 15 dividido por 3, vai dar 5. Então, bem direto. Só que, de certa forma, esse equilíbrio ele ocorre quando você pega uma unidade emprestada do 6 e joga lá para o 4. Quando você faz isso, calcular a média aritmética dessa distribuição é a mesma coisa que calcular a média aritmética dessa distribuição. E essa, a média é bem óbvia, algo que não acontece aqui. A média aqui desses três valores vai ser o próprio 5, uma vez que todos eles são iguais. Então, uma estratégia que você poderia fazer, só que ela é mais divertida do que prática em questão de agilidade, seria você ficar deslocando e emprestando coisas um para o outro, até que isso entrasse num equilíbrio. Então, por exemplo, se você pega aqui o 35 e o 25, você pode emprestar 5 daqui para cá. Então, isso aqui ficaria 30, aqui também ficaria 30, aqui é 30. E aí eu vou tentar deixar todo mundo mais ou menos igual ao 30. O 22 é o que está mais distante. Então, eu poderia pegar 5 do 35 e jogar para cá, totalizaria aqui 27. Poderia pegar 3 do 33 e jogar para cá. Como já era 27, vai ficar 30. Né? Então, aqui ficaria 30, aqui 30, aqui 30 e aqui 37. Ainda não entrou no equilíbrio. Só que, se você pegar essas 7 unidades que estão sobrando aqui e você pegar 6 dessas unidades, você pode jogar um para cá, 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 um para cá. E aí você vai usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes esse 1. Então, o 37 reduziria para 31, porque perdeu 6 unidades, e cada uma dessas 6 unidades foi para um dos 30 que estão ali. Logo, você encontraria um equilíbrio no 31. Logo, a média dessa distribuição seria 31, que foi o que a gente calculou anteriormente. Só que isso não é muito prático, como eu falei antes, isso é mais divertido do que prático. E aí é que surge o método do palpite. Eu vou dar um chute para a minha média. Se você olhar para todos esses valores da distribuição, o menor deles é o 22 e o maior deles é o 37. Então, se eu estou pensando na média, se eu estou pensando nesse equilíbrio, com certeza ele vai ter que ocorrer em um número que está entre o 22 e o 37. Então, um bom palpite aqui seria que a média vai ser igual a 30, beleza? E o que vai acontecer agora? Você vai pegar cada um desses valores da distribuição e ao invés de você somar todos eles, tá, e dividir por 7, você vai pegar o que eu chamo de ajustes com relação a esse palpite. Tá? Vai parecer complicado no primeiro momento, mas depois vocês vão entender que é bem prático, é bem simples de você aplicar isso. O 37 ele tem mais unidades do que o 30, correto? Quantas unidades a mais ele tem do que o 30? 7 unidades. Então você vai colocar aqui um mais 7. O 33 ele tem quantas unidades a mais do que o 30? 3. Então você vai colocar mais 3. O 35 ele tem 5 unidades a mais do que o 30. Então você vai colocar aqui mais 5. O 22 ele tem 8 unidades a menos. Se ele tem 8 unidades a menos, você vai colocar aqui um menos 8. O 30 é a mesma quantidade que você deu como palpite para a média. Então aqui vai ficar 0. O 35 tem 5 unidades a mais. E o 25 tem 5 unidades a menos. E aí qual vai ser a jogada agora? Ao invés de você calcular a média desses números que estão aqui todos, você vai calcular simplesmente a média entre esses valores que estão aqui de vermelho. Então você vai pegar o mais 7, o mais 3, o mais 5, o menos 8, o 0, que eu vou colocar aqui mais 0, o mais 5, o menos 5, e eu vou dividir tudo isso daqui por 7, uma vez que são 7 observações. Fredão, qual é a grande vantagem desse método? Primeiro, se você der um palpite que está entre os dois extremos, então esses números que estão aqui, que são as distâncias com relação a esse seu palpite, eles vão ser números menores de você calcular a média do que os números que você estava calculando anteriormente, beleza?
E aqui, como você vai ter valores que estão acima do seu palpite, valores abaixo, você vai ter valores que são positivos e negativos. E isso agiliza muito o processo. Por quê? Se você observar bem, quando você for tirar a média aqui, esse mais 5 cancela com menos 5. Esse mais 3 com mais 5 deu mais 8, cancela com esse menos 8. E esse 7 é a única coisa que sobra, porque o zero é neutro nessa soma. E o 7 dividido por 7 é 1. Ou seja, qual que vai ser a nossa média? Vai ser esse palpite que a gente deu, que é o 30, mais uma unidade. Foi o que você calculou ali, vou deixar até na mesma cor, foi o que você calculou de vermelho. Ou seja, a sua média é igual a 31, que foi o que a gente já tinha calculado previamente. Aí surge uma outra dúvida. Fredão, deu certo porque você colocou 30, né? Se você tivesse colocado outro número, teria dado certo? Então, vamos fazer esse teste. Vamos colocar o 28 como palpite. Beleza? O 28, por que ele vai ser um pouco mais complicado de você dar como palpite do que o 30? Porque essas distâncias que você calcula para o número, se são relativas a 30, é muito fácil, porque 37, 7 a mais, 33, 3 a mais. Com relação ao 28, isso vai piorar um pouquinho. Então, por mais que você ache que a média é mais próxima do 28 do que do 30, para que esse método funcione bem, em geral você está procurando colocar como palpite múltiplos de 10, ou de 100, ou de 1000, dependendo dos números envolvidos na questão. Mas vamos lá, vamos tentar com o 28. 37 tem 9 unidades a mais do que o 28, porque 37 menos 28 é 9. 33 tem 5 unidades a mais, então eu vou colocar mais 5. 35 tem 7 unidades a mais. 22 tem 6 unidades a menos. O 30 tem 2 unidades a mais. O 35 tem 7 unidades a mais. E o 25 tem 3 unidades a menos. Então agora você vai calcular a média desses valores, que são mais 9, mais 5, mais 7, menos 6, mais 2, mais 7, menos 3, e vai dividir isso aqui tudo por 7. Notem que aqui ficou um pouquinho pior, porque os valores positivos e negativos você não vai ter muitos cancelamentos, né? E algo que eu não comentei no passado, lembra que quando a gente deu o palpite do 30, aqui ficou mais 5 e menos 5, e ele acabou cancelando? Foi justamente o que eu tinha feito no segundo método, que era pegar 5 emprestado e jogar para cá, porque isso acabaria equilibrando justamente no 30, ok? Então, voltando para cá, a gente vai calcular essa média desses números. Eu ainda consigo fazer cancelamentos aqui, porque o menos 6 com o menos 3 vai dar menos 9, eu consigo cancelar com esse 9, correto? Somando esses valores, 5 com 7, 12, 12 com 2, 14, 14 com 7, 21. Ou seja, a nossa média vai ser igual ao 28 mais 21 dividido por 7. 21 dividido por 7 é 3. Então, a nossa média vai ser 28 mais 3. Vou colocar na mesma cor aqui. 28 mais 3. Logo, isso não alterou em nada a nossa média. Continua sendo 31, como a gente já tinha calculado em todos os outros métodos aí. Em resumo, quanto melhor for o teu palpite, quanto mais próximo realmente ele for da média, mais rápido vai ser para você resolver essa questão. Quanto mais distante ele estiver da média, mais você vai ter que fazer algumas continhas aqui. Então, vai ser sempre para você usar esse método um equilíbrio entre escolher como palpite um valor que você realmente acha, que é a média, e ao mesmo tempo ser um valor que seja rápido de você calcular esses ajustes aqui com relação à média. Beleza? Então, esse é o método do palpite, que eu costumo chamar para cálculo de média. Você pode aplicar para outros tipos de média, tipo média ponderada, por exemplo, tem como a gente aplicar isso também. Eu aplico sempre que aparece média ponderada na prova. É essa a ideia que eu aplico. E a gente vai ver agora uma outra questão que você também poderia ter aplicado essa ideia. E sendo bem sincero, eu não me lembrava dessa questão, porque é uma questão do NPPL. Estava preparando um material essa semana para o Mente Matemática Presencial, um material de estatística, que eu vou falar um pouco também desse método. E essa questão, só na leitura da questão, eu consegui resolver em cerca de 10 segundos. Tá? Eu não fiz nenhuma conta, não coloquei nada no papel, simplesmente usando essa ideia do método do palpite. Então, essa questão que a gente vai fazer agora, que é a 9ª questão da nossa lista. Vamos lá para a nossa questão 9 e a gente vai ver de novo uma aplicação daquele método do palpite. Mas antes eu vou só chamar a atenção para um cuidado que vocês têm que ter, que é algo que não só o Enem, como vários vestibulares adoram cobrar,
que é de certa forma um peguinho. A gente vai ver que tem um distrator, que é uma das alternativas aí, que é uma alternativa errada, mas você pode acabar sendo atraído para ela se você for por um caminho equivocado aqui nessa questão. Então olha só, coloquei aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, 7 primeiros meses do ano. A média desses 7 primeiros meses foi 84. Eu não sei exatamente quanto foi em cada um deles, né? Mas eu sei que a média é 84. Devido a uma reestruturação da empresa, foi exigido que todos os vendedores tivessem, ao final do ano, uma média mensal de 99 assinaturas vendidas. Ou seja, ele quer que no final do ano tenham 99, em média, assinaturas vendidas. Então, esse vendedor que vendeu 84, ele está um pouco para trás. Ele vai precisar compensar isso nos outros 5 meses. Então, já meio que por eliminação, você não pode ter a letra A, que seria 91, porque ele vai ter que vender alguma coisa mais do que o 99, que seria a média final do ano, porque ele está devendo aqui já, né? Diante disso, o vendedor se viu forçado a aumentar a sua média mensal de vendas nos 5 meses restantes do ano. E ele quer saber qual deverá ser a média mensal nesses próximos 5 meses para que ele possa cumprir a exigência. Galera, olha só, muito cuidado, não façam o seguinte, que é uma tendência de alguns alunos de tentar resolver dessa forma. Pegar esse 84, eu vou chamar essa média aqui vou só chamar de X, sem a barra. E aí muitos alunos acabariam fazendo o seguinte, se aqui ele vendeu 84, ele vai ter que vender uma quantidade ali, que é X, que quando eu dividir por 2, já que são 2 valores, isso vai ter que ser igual a 99. E olha só, se você fizer essa conta, você vai ter que 84 mais X é igual a 198, e passando isso aqui subtraindo, você vai ter que o X é igual a 114, que é justamente uma das alternativas que, se eu não me engano, é a letra C. Letra C. E não é a alternativa correta. E por que não é a alternativa correta? Porque, na verdade, essa média do ano ela é gerada em cima de 12 meses e não em cima de 2 valores. E outra, esse grupo, como ele tem 7 meses e esse grupo tem 5 meses, esse daqui, de certa forma, tem um peso maior. É como se você pensasse numa média ponderada em que esse 84 tem um peso 7 por ser 7 meses e esse daqui tem um peso 5 por ser 5 meses. Ok? Então, se a gente fosse seguir pelo caminho convencional, qual seria a maneira de você resolver? Seria você usar uma ideia de média ponderada. Se eu pegar a soma de todos esses valores nesses 7 meses, isso tem que corresponder a esse 84 multiplicado por 7. Beleza? Uma vez que para você chegar nessa média, você teve que somar todo mundo e dividir por 7 para dar o 84. Então, se eu fizer a ideia da média ponderada, eu vou ter o 84 multiplicado por 7, mais esse x que eu quero calcular, multiplicado por 5, dividido pelos 12 meses do ano, que são esses pesos 7 e 5 somados. Isso é o que tem que totalizar essa média final de 99. Você teria que fazer algumas contas aqui que vão ser meio chatas, porque primeiro você vai ter que multiplicar 99 por 12, depois vai ter que multiplicar 7 por 84, passar subtraindo, depois dividir por 5. Não é a ideia do curso, né, e dessa aula específica, a gente pensar dessa forma. A gente quer pensar de uma maneira que seja um pouco mais simples. Você não sabe quais são os valores aqui, mas você pode assumir, já que a média é 84, que todos esses valores são iguais a 84. Isso não vai prejudicar em nada a resolução da sua questão. Beleza? Porque você mantém a média como sendo 84. 84 e 84. O que a gente quer descobrir é quanto que ele vai ter que vender, em média, nesses meses aqui, para que no final de todo esse processo, no final do ano, ele tenha uma média no ano de 99 unidades vendidas. Bom, como é que eu vou aplicar o método do palpite nesse caso, se eu não conheço aqueles valores que estão ali, beleza? Então, o que a gente vai ter que pensar nesse caso? Olha só, o 84, se eu quero que a média final seja 99, ele ficou devendo aqui 15 unidades, correto? Aqui também ele ficou devendo 15 unidades, aqui também 15 unidades, aqui também 15, 15, 15 e 15. De certa forma, ele vai ter que pegar esses menos 15 que tem aqui e vai ter que compensar aqui de maneira positiva para poder chegar nessa média 99. Agora, quem que tem que aparecer aqui como mais, para que compense todos aqueles negativos e a média fique igual a 99? Então, esse menos 15 que está aqui, ele apareceu 7 vezes, correto? Então,
Menos 15 vezes o 7 seria, vou escrever aqui, menos 15 vezes 7 seria menos 105. Só que não precisa fazer essa conta. Vamos só pensar o seguinte. Eu tenho aqui o menos 15 vezes 7, e isso vai ter que ser compensado em 5 valores que vão ter que ser positivos aqui, né? Então, cada um desses valores positivos, eu poderia pensar que vai ser esse menos 15 vezes 7, só que divididos por 5, porque eu tenho 5 meses para ficar positivo. E, bom, 15 dividido por 5 é 3. E o 3 vezes 7 ele é igual a 21. Eu vou até tirar esse negativo daqui, porque na verdade eu vou querer que lá ele seja positivo. Então aqui em cada um desses meses eu vou querer que seja igual a mais 21. E se você fizer as contas aqui, isso vai ficar menos 105 e isso vai ficar mais 105. Se ficou menos 105 e mais 105, pelo método do palpite que a gente tinha falado, já que esse 99 que está aqui é de certa forma o meu palpite, foi por isso que eu coloquei o menos 15 em cada um desses, porque eles têm 15 unidades a menos do que o 99. Então, esse menos 105 acabou sendo compensado com aquele 105 que está ali e ficou igual a zero. Então, quanto que eu tenho que vender em cada um desses meses, ou na média desses meses que estão aqui, para que eu tenha uma média anual de 99? É justamente esse meu palpite, que é o 99, mais aquelas 21 unidades. Ou seja, em cada um desses meses aqui, é como se você precisasse vender 99, que é o palpite, mais o 21, o que vai totalizar 120. E por que eu falei que de cabeça daria para fazer em poucos segundos isso daí se você dominasse bem esse método do palpite? Porque qual foi a conta que eu fiz quando eu estava lendo a questão? 84 foi o que ele vendeu nos 7 primeiros meses. 99 é o que ele quer atingir, então ele está devendo 15 em cada um dos 7 meses. Então já pensei, bom, então tenho menos 15 multiplicado por 7 meses. E ele vai ter que pagar isso em 5 meses. Então eu vou ter que pegar esse menos 15 multiplicado por 7 e dividir por cada um daqueles 5 meses. Só que 15 por 5 é 3, 3 vezes 7 é 21. Então, para compensar cada um desses menos 15, ele vai ter que ter mais 21 em cada um dos outros meses. Se é mais 21 com relação ao 99, que é o que ele quer atingir como objetivo, então ele tem que vender 120. Foi simplesmente isso que eu fiz. Eu não coloquei nem o lápis no papel, não fiz nada de conta, só lendo a questão e pensando se eu ia selecionar ela para o meu material ou não, eu já consegui resolver em questão de 10 ou 15 segundos. E isso me pouparia muito tempo na hora da prova, né? Caso tivesse sido... Não foi uma questão do Enem regular, foi uma questão do Enem PPL 2016, mas, de novo, é uma questão, um formato de questão que todo ano cai, média ponderada, aritmética, seja lá o que for. E na prova de 2016, especificamente, caíram 4 itens exclusivamente de média que você poderia ter usado esse método e ter resolvido em questão de segundos. Beleza? Então, recapitulando o que a gente fez até agora nessa aula. A gente começou fazendo uma pequena revisão de estatística, média, mediana, moda e desvio padrão, principalmente o conceito de desvio padrão. Depois a gente falou de alguns modelos de item, né, que vocês têm que ficar atentos quando aparecerem lá no Enem. Por exemplo, itens que você resolve por aproximação, o valor é mais próximo de ou é aproximadamente igual. Isso, você tem alguma aproximação que você pode usar com segurança para resolver a questão. Itens que você resolve por comparação, que é você tem tipo 5 alternativas, você vai comparando 2 a 2 e, enfim, consegue resolver sem ter que fazer as contas de todos eles. E agora esse método do palpite, beleza? Que é um método que é muito bom, depois que você domina e que você treina ele um pouquinho mais. Lá no meu canal no Mente Matemática, em breve, eu vou também colocar isso, vou fazer vídeos sobre análise combinatória, sobre resolução de questões do Enem, também um pouco de estatística, enfim, vai ter um pouco de tudo, um pouco de cálculo mental. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal Mente Matemática, porque vai ter bastante coisa a respeito também desse método que está aqui, que é o método do palpite, beleza? Para finalizar a aula, o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou pegar algumas questões da prova de 2019, do ano passado, e eu vou mostrar algumas estratégias, né, que você poderia ter utilizado de aproximação, talvez de comparação, enfim, e outras estratégias também para que você conseguisse pensar em algumas questões meio que fora da caixa, pensar de maneira um pouco diferente e que acelerasse a resolução dessas questões e te fizesse ter mais tempo para questões mais delicadas ou mais complicadas da prova.
Agora a gente vai ver algumas aplicações, tá? Eu separei aqui acho que 3 ou 4 questões da prova de 2019. Eu estou pegando como referência a prova do Humberto, que foi a prova rosa do Enem 2019. E a gente vai começar pela questão 151. Eu vou mostrar como que eu resolvi na prova e eu vou mostrar uma outra forma que é genial, que é muito rápida de você resolver, que foi até sugestão de um professor que trabalha comigo, tá? E aí eu vou trazer essa ideia dele para vocês aqui porque é genial. Esse ponto está dizendo que foram gastas 20 quilocalorias em 10 minutos. Esse ponto que foram gastas 100 quilocalorias em 15 minutos. Aqui 120 calorias em 20 minutos. Ele quer saber qual dessas atividades, de 1 a 5, foi a que você teve o maior consumo de quilocalorias por minuto. Como que eu resolvi na prova, que também foi relativamente rápido. Se você compara, por exemplo, esse ponto com esse, aqui você gastou a mesma quantidade de quilocalorias, mas aqui você teve mais minutos. Então, se você fizer a razão do 100 pelo 25, com certeza essa razão vai ser menor do que o 100 sobre o 15, beleza? Porque aqui você estaria diminuindo o denominador dessa fração. Então, por eliminação, não pode ser essa daqui e também pelo mesmo motivo não pode ser a 5, porque na 5 você teve ainda mais tempo e gastou menos caloria do que a 2, por exemplo. Então você poderia ficar em dúvida entre a 1, a 2 e a 3. E aí o que eu usei como referência foi a divisão aqui do 120 pelo 20, que é 6, então esse valor é exatamente 6. 100 dividido por 15, eu não fiz a divisão, eu pensei o seguinte, se essa razão já é 6, será que essa razão é maior ou menor do que 6? Então eu peguei o 15, multipliquei por 6, daria 90. Então, se fosse 90 sobre 15, seria 6. Como é 100 sobre 15, é algo superior a 6. Logo, aqui você tem um gasto maior do que aqui, porque aqui é maior do que 6, aqui é igual a 6. E 20 por 10 é 2. Então, onde você teve maior gasto foi na atividade 2 e problema resolvido. Essa forma que a gente fez aqui, que foi a forma que eu fiz na prova, de certa maneira usa aquela ideia da comparação, né? De você comparar 2 a 2 e tal, e eliminar alguns que são claramente não podem ser a resposta. A outra forma que esse professor amigo meu comentou, a gente só teria que tomar um cuidado, porque esse eixo, e é uma coisa que eu nem gosto de fazer, observa que ele, na vertical, ele começa do zero, porque ele vai vindo de 20 em 20, então 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, mas na horizontal ele não começou do zero, ele começou do 5, foi para o 10, depois o 15, depois o 20, 25 e o 30. Mas essa outra maneira, ela é muito fera, então eu vou comentar com vocês, mas imaginem que não seja 5, 10, 15, 20, 25 e 30, tá? Porque isso poderia causar uma distorção no que eu vou explicar para vocês. Imagine que aqui seja 0, 5, 10, 15, 20 e 25, os valores desse eixo que está aqui, beleza? Se fossem esses valores, vamos fazer primeiro as contas normais, a atividade física número 1, você teria 20 dividido por 5, o que teria um gasto de 4 quilocalorias por minuto, beleza? Se fosse a atividade número 2, você pegaria 100 sobre 10, que está aqui, e aí 100 sobre 10 é igual a 10. A atividade 3, você teria 120 por 15, e dividindo 120 por 15, isso é igual a 8. A atividade 4 seria 100 dividido por 20, e o 100 dividido por 20 é igual a 5. E a atividade 5, você teria 80 dividido pelo 25. Isso aqui não vai dar um número exato, mas não me interessa muito, porque 80 por 25, se fosse 75 por 25, seria 3. Se fosse 100 por 25, seria 4. Então esse aqui é 3, alguma coisa. Se quiser ser mais exato, vai ser 3 mais 1/5, 3,2. Beleza? Bom, qual dessas atividades teve o maior gasto de quilocaloria por minuto? A atividade física número 2. Só que observem o seguinte, se eu traçasse retas partindo da origem aqui, tá? Ligando 1, ligando 2, ligando 3, ligando 4 e ligando 5, qual dessas retas tem a maior inclinação? Tá? A reta que tem a maior inclinação é justamente aquela reta do 2. Porque essa inclinação está relacionada a esse ângulo aqui, beleza? E quanto maior for esse ângulo, né, ou seja, maior a inclinação dessa reta, maior vai ser a tangente. Mas se você pegar a tangente desse ângulo, no caso, né? Só que se você pegar esse triângulo que foi formado aqui, quem é a tangente desse ângulo? A tangente desse ângulo é justamente o cateto oposto, que é o 100,
sobre o cateto adjacente, que seria, nessa modificação que eu fiz aqui de vermelho, o 10. Então, quando você divide 100 por 10, você tem que essa tangente é 10, e essa tangente 10 é justamente essa razão que a gente calculou aqui. Então, qual que é uma dica que ela é muito fera desde que os eixos estejam no zero, tanto na vertical quanto na horizontal. Basta para você saber qual desses pontos vai ter a maior razão entre o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, basta você traçar essas retas e ver qual dessas retas vai ter a maior inclinação. E isso resolveria muito rápido a questão. Mas, de novo, fica a ressalva, isso só é válido para quando aqui é zero. Por quê? Dependendo dos valores que eu colocasse aqui, se fosse tipo 75, 80, 85, seja lá o que for, o zero poderia estar tão distante, cuidado para não sumir aqui do vídeo, mas o zero poderia estar tão distante que na hora que eu fosse traçando essas retas, essas inclinações poderiam mudar e fazer, por exemplo, com que essa inclinação do 3 fosse maior do que a inclinação do 2. Beleza? Então esse é um método muito bom, mas tem que ter essa atenção aqui para a origem, tanto da horizontal quanto a vertical, tem que partir do zero. Então vamos lá, questão 169 também da prova rosa, era aquela que falava de população urbana, rural, e ele falava que ele queria saber qual município receberia o investimento extra. E ficou acordado que o município com a maior taxa de urbanização era quem receberia esse investimento extra. Mas o que é essa taxa de urbanização? Então ele explicou lá no começo do texto, falou que essa taxa de urbanização, ela corresponde a razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Então, é a razão entre a população urbana e a soma da rural com a urbana. Ok? Bom, então o que você deveria fazer nessa questão? Você deveria pegar em cada um desses valores que estavam aqui, eles estavam num gráfico de barras verticais, eu só coloquei aqui numa forma de uma tabela. Por exemplo, o município 1, população urbana é 8.000 e a rural é 4.000. Então, se você fosse calcular essa taxa de urbanização, por exemplo, para 1, você teria que pegar o 8.000 e dividir pelo 8.000 mais 4.000, o que vai acabar dando 8.000 sobre 12.000, que é a mesma coisa, cancelando aqui os zeros, que 8 dozeavos, dividido por 4 em cima e embaixo, 2 terços, beleza? De certa maneira, o que esse 2 terços representa? Ele está te dizendo que a população urbana é 2 terços com relação ao total, que é a soma do urbana com o rural. E de fato, assim, o 8.000 é o dobro do 4.000. Então é como se você tivesse aqui uma parte de 4.000 e aqui duas partes de 4.000, uma vez que é 8.000. Então você teria duas partes de 3 relativas a essa população urbana, beleza? E qual foi a sacada que eu percebi lá na hora da prova usando esse daqui como referência, tá? E aí você nem vai precisar fazer grandes contas. O 10.000 é menos do que o dobro do 8.000, então essa proporção seria menor do que aqueles 2 terços. O 11.000 é mais do que o dobro do 5.000, então essa proporção, essa parte seria mais do que 2 terços do todo, porque essa população urbana é mais do que o dobro dessa população rural. O 18.000 é menos do dobro do 10.000, então de novo vai ser menor do que aqueles 2 terços iniciais. E o 17.000 também é menos do que o dobro. Então, esse é menos do que o dobro, esse é menos do que o dobro, esse é menos do que o dobro, esse é exatamente o dobro, e o município 3 é o único cuja população urbana é mais do que o dobro da rural. Então, com certeza, seria aquele que teria essa maior fração, logo a gente tem que escolher aí o município 3, alternativa correta, letra C. Beleza? Então eu gastei, sei lá, menos de 1 minuto nessa questão, foi só analisar aqui a tabela, tive essa ideia, né, de perceber que esse era o único que era mais do que o dobro desse, e, enfim, acabei resolvendo a questão em alguns segundos. E, de novo, foi uma ideia de comparação. Vejam que eu não fiz todas as frações, eu não fiz todas as contas. Eu fui comparando, principalmente com essa primeira que era exatamente o dobro, e percebi que só tinha uma que seria mais do que o dobro, e isso já era o suficiente para poder resolver a questão. Notem como que é rápido você resolver essa questão. Ele fala que se um novo jogador, lembrando que eu estou sempre começando a leitura pelo comando, que é isso que eu oriento que vocês tentem fazer também. Então, se o novo jogador é 20 centímetros mais baixo do que o anterior,
qual é a média de altura em metro do novo grupo. Então, lá no texto base ele fala que o preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80 m. No último treino antes da estreia no campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Aí, esse novo jogador é 20 centímetros mais baixo do que esse que ficou de fora, e ele quer saber qual vai ser a nova média em altura do grupo. Galera, olha só o que aconteceu aqui. Você tinha 20 jogadores com a média de 1,80 m. Não me interessam quais eram as alturas individuais. O que você pode pensar é que todos eles tinham a altura 1,80 m. Isso não invalida em nada essa média de 1,80 m para os 20 jogadores. A gente sabe que não deve ser a realidade, mas você pode supor isso para calcular. E bom, se agora você tem um jogador a menos desse grupo, então se você fosse somar a altura de todos os 19 que restaram, você teria 1,80 m multiplicado por 19. E o novo jogador, se você pensar que todos os jogadores tinham 1,80 m, esse novo jogador que foi adicionado, se ele tem 20 centímetros a menos, então ele seria um jogador que teria 1,60 m. E você dividiria isso daqui por 20, obtendo uma nova média. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou pensar simplesmente o seguinte: se eu não mudei outros 19 jogadores, beleza? Eles são iguais, e eu tenho um jogador que ele é 20 centímetros mais baixo do que o outro, se você pensar na soma de todas as alturas, qual foi o impacto da soma anterior para a nova soma? Então, a soma anterior eu vou chamar de SA. E a nova soma das alturas eu vou chamar de SN, que é a soma nova, ok? Então, essa média 1,80, ela era a soma das alturas anteriores dividido por 20. A nova média que eu quero calcular, que vai ser o meu x barra, vai ser essa soma nova dividido por 20. Só que o que é essa soma nova? Essa soma nova é a soma anterior que eu tenho menos os 20 centímetros, porque foi isso que mudou. Foi o único jogador que tem 20 centímetros a menos. E eu vou dividir isso daqui por 20. Logo, isso é a soma anterior dividido por 20, menos o 0,2 dividido por 20. A soma anterior, vou puxar para cá, ela era 1,80 e 0,2 dividido por 20, se você divide por 2 em cima e embaixo, é 0,1 dividido por 10, o que fica 0,01. E 1,80 menos 0,01 é a mesma coisa que 1,79. Essa é a nova média e faz total sentido, porque é como se você pegasse esses 20 centímetros a menos que você tem, que é o 0,20, e esses 20 centímetros a menos fossem redistribuídos entre todos os jogadores daquela equipe. Então, o impacto desses 20 centímetros a menos distribuídos entre 20 jogadores, quando você faz essa divisão aqui, é a mesma coisa que 0,01. É como se ao invés de ter um jogador com 20 centímetros a menos, você tivesse todos os jogadores com 1 centímetro a menos, passando a média de 1,80 para 1,79. Tranquilo? Então, outra maneira muito fera, rápida, de você resolver, e um pensamento, né, fora da caixa, fora desse convencional, que te faria perder um tempinho resolvendo essas contas que estão aqui, uma vez que você não dispõe de calculadora na prova do Enem. Para a gente poder fechar nossa aula, a gente vai resolver agora a questão 173 do caderno rosa, que era uma questão que, se você fosse fazer todas as contas, você teria muito trabalho, tá? E ele quer saber quanto que um pé equivale em polegada, e vai ser um exemplo que eu vou mostrar para vocês de utilização daquela ideia de aproximação que eu falei anteriormente na aula. Então, ele dá uma tabelinha em que ele fala que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, uma jarda equivale a 3 pés, uma jarda também equivale a 0,9144 metros, beleza? E ele quer saber isso daqui, quanto que é um pé em polegadas. Então ele quer que você converta essas unidades de medida que você tem aí. Bom, vamos lá. Se eu quero saber um pé em polegada, eu tenho que começar transformando o pé para as outras unidades de medida que foram dadas na tabela, até que eu consiga chegar na polegada. Então, o lugar que aparece pé é aqui, é nessa informação, em que ele fala que uma jarda é igual a 3 pés. Só que se eu pego esse 3 e passo dividindo, isso significa dizer que se uma jarda é 3 pés, então um pé é 1/3 de jarda, correto?
Logo, eu tenho que um pé é 1/3 da jarda, então eu vou substituir o pé por 1/3 de jarda. Tranquilo? Ainda não é suficiente, porque eu tenho que chegar lá em polegada. Só que eu sei também que uma jarda equivale a 0,9144 metros. Então, eu substituo cada uma jarda por 0,9144 metros. Então, eu tenho, por enquanto, que um pé equivale a 1/3 de 0,9144 metros. A única informação que eu ainda não utilizei foi polegada para centímetro. E é ela que eu vou precisar, porque eu tenho metro e eu quero chegar em polegada. Só que aqui foi dado em centímetro. Então, primeira substituição que eu vou fazer, primeira conversão de unidade, eu vou converter de metro para centímetro. Lembrando que de metro para centímetro, você tem que multiplicar por 100. Porque em cada metro você tem 100 centímetros. Multiplicar esse número por 100 é simplesmente você deslocar essa vírgula 2 unidades. Então ficaria 1/3 de 91,44, agora sim em centímetros. Só que aqui você não tem quanto que vale 1 centímetro em polegada. Mas você pode usar a mesma ideia que você usou aqui em jarda. Vou fazer com mais calma aqui para vocês entenderem. E talvez essa da jarda também fique mais tranquilo. Se você tem que uma polegada é igual a 2,54 centímetros, se você pega isso e passa dividindo, você tem que 1 sobre 2,54 polegadas é igual a 1 centímetro. Então, eu vou substituir esse 1 centímetro que está aqui justamente por 1 sobre 2,54 polegadas. Ou seja, eu vou chegar aqui agora que um pé equivale a 1/3 de 91,44 de 1 sobre 2,54 polegadas, uma vez que eu estou substituindo centímetro por 1 sobre 2,54 polegadas. Ok, agora eu tenho um pé, quanto que equivale em polegadas. Em tese, basta eu fazer toda essa conta aqui, que vai ser uma conta bem chata. Isso é a mesma coisa que 91,44 dividido. Uma conta que é relativamente simples de você fazer é você multiplicar esse número por 3. Quando você multiplicar esse número por 3, em cálculo mental, em geral, a gente vai quebrando o processo em partes menores para depois juntar e ter o todo. Então, se eu quero, por exemplo, multiplicar 3 por 2,54, na minha cabeça, o 2,54 é como se fosse 2,50 mais 0,04. O triplo de 2,50 é 7,50. O triplo de 0,04 é 0,12. Vai ser igual a 7,62. Então, a nossa conta agora se reduziu a isso daqui, 91,44 dividido por 7,62, que é uma conta horrível de você fazer. Você vai perder muito tempo se você tiver que fazer essa conta. Agora, se a gente olhar para as alternativas são 0,12, 0,3048, 1,08, 12 e 36. Imaginem que aqui não tivesse dado essa conta bizarra. Imaginem que tivesse dado 76,2 sobre 7,62. Vocês conseguem perceber que esse número é 10 vezes esse? Porque basta você deslocar a vírgula aqui e você vai ter esse número aqui de cima como resultado. Ou seja, essa fração é igual a 10, não é? Só que se você compara essas duas frações, claramente essa daqui é maior do que essa. Porque o numerador é maior e o denominador é o mesmo. Então, com certeza, a nossa resposta tem que ser maior do que 10, porque eu tenho 91,44 sobre 7,62. Para que isso fosse 10, teria que ser 76,2 sobre 7,62. E, de certa forma, se você pega esse número e multiplica por 2, você tem um número que ele é muito maior do que 140, né? Para ser mais exato, seria 152,4. Então, se você tivesse aqui 152,4 dividido por 7,62, mas você nem precisaria ter chegado nesse ponto, isso daqui daria 20, né? Porque esse numerador é o dobro desse e o denominador foi o mesmo. Então, como esse numerador é menor do que esse, com certeza essa nossa fração é um número que está entre 10 e entre 20. De novo, eu falando isso para vocês pode parecer complicado, mas é algo que, se você está acostumado com esses processos de aproximação, é relativamente rápido você ver que aqui, esse número, ele é mais do que 10 vezes esse e menos do que 20 vezes, porque 10 vezes esse seria 76,2 e 20 vezes já passaria de 100.
Ou seja, a sua resposta tem que ser um número que está entre 10 e 20. E, como é uma questão que você pode usar aproximação, só tem uma alternativa que está entre 10 e 20, que é justamente o 12, a alternativa correta, que é a letra D de dado. É isso, galera. A gente termina aqui a nossa aula. Espero que todos esses métodos que eu mostrei para vocês e tal, lógico, a gente só teve uma aula, 1h e pouco de aula. Então, não dá para mostrar tudo, né, que eu gostaria de mostrar. Então, fica ligado no meu canal, lá no Mente Matemática. Vocês vão ter muitas dicas lá, muito conteúdo de qualidade, muito bem pensado para vocês gratuitamente. Então, o meu primeiro bloco de matéria que eu quero lançar é o bloco de combinatória, probabilidade, talvez também estatística mais para frente, mas inicialmente combinatória e probabilidade, principalmente porque é o calcanhar de Aquiles de muitos de vocês. Então esse curso ele vai cobrir desde o básico de combinatória e probabilidade até coisas bem avançadas. Então você está se preparando para o Enem, é ótimo, está se preparando para o ITA, é bom também, está se preparando para outros vestibulares ou para a Olimpíada de Matemática também vai te ajudar. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal Mente Matemática, tá, vou deixar ele aqui, Mente Mate, esse A aqui é um 4, então fica Mente Mate em 4 tica. Se inscreve lá no canal, porque eu vou, além de fazer esses conteúdos teóricos de combinatória e probabilidade, vou falar muito sobre Enem, estratégias de prova, cálculo mental. Então se inscreve que vocês vão ter bastante conteúdo de qualidade gratuito para complementar tudo isso que foi trabalhado aqui no curso com vocês. Beleza? Foi um prazer estar com vocês, espero que tenha ajudado aí na caminhada de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, enfim, entre em contato comigo pelo meu Instagram pessoal, ou pelo Instagram do Mente Matemática, ou também pelo YouTube. Foi um prazer estar com vocês, abraço e sucesso para vocês na jornada de vocês esse ano aí. Valeu!